José era inocente das acusações que tinham sido feitas a ele pela mulher de Potifar. Mas ela, por ter se sentido rejeitada na sua paixão sensual, sexual, ela resolveu arrasar com a vida de José. E essa história você vai perceber que é a tônica de quem, em lugar de verdadeiramente amar, tem apenas uma paixão. Eu particularmente creio que Potifar não acreditou na história da esposa. Ele não engoliu a história da esposa. Ele ficou indignado, diz a Bíblia. Agora, ele ficou indignado porque no lugar dele qualquer um teria que ficar. A coisa já tinha se tornado pública. A mulher dele já tinha falado com os empregados da casa. Então ele tinha que tomar uma medida. Agora, eu penso que ele era consciente da sua própria conduta como marido. Isso deve ter pesado. Marido que negligenciava a esposa. Mas eu penso também que ele conhecia o espírito da esposa. Eu duvido um pouco que ela tenha tido um surto de paixão sexual pela primeira vez na vida, para atacar José do jeito que ela atacou. Gente, nós não estamos falando em 2004. Hoje em dia, se uma mulher virar e disser isso para um homem, a gente não se espanta. Mas isso aconteceu há 3.700 anos atrás. A moral era um pouco diferente naquela época. Então, não deve ter sido a primeira vez que essa mulher teve esse tipo de conduta. Ele conhecia a esposa. Por isso, em vez de mandar executar José, como ele tinha direito de fazer, ele era o chefe da guarda, ele manda José para a cadeia. Ele gostava muito de José. Eu creio que ele deu para José o que nós chamaríamos de benefício da dúvida. Por isso ele vai parar num lugar que Deus o põe à prova para ele começar a crescer. Agora, a trajetória de José até aqui, ela... gente, eu estou falando para vocês que eu estou perdido aqui, estou apertando o botão errado. A trajetória de José, ela tem mais ou menos o seguinte rumo: de protegido do pai, ele é jogado para dentro de um poço pelos irmãos, quando eles estão querendo matá-lo, e depois eles o vendem. Do poço ele vai parar no palacete, quer dizer, ele sai de um alto, vai para um baixo, de um baixo ele vai para um alto de novo, e aí do palacete ele vai para a prisão, de novo ele vai lá para baixo. Primeiro as coisas vão bem em casa, mas aí o ódio dos irmãos, o quadro fica tenebroso, a felicidade começa a sorrir de novo, mas de repente uma acusação falsa e ele vai para a prisão. Nenhum de nós gosta de ser provado por Deus. E certamente todos aqui já experimentaram alguma forma de provação, de disciplina de Deus. Agora, a palavra de Deus é muito clara quando ela diz o porquê da disciplina de Deus. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Quando você começa a passar pela provação, eu não conheço ninguém até hoje que diz: "Ô glória, provação, beleza". Se diz, está fora da realidade. É uma dessas pessoas que vive aí meio etérea aí nas suas crenças. Qualquer um que tem bom senso, na hora que vem a provação, essa pessoa sente aquele baque, aquele frio na espinha, ela sente tristeza. Por que isso está acontecendo? Puxa, logo comigo, agora que eu estava indo legal com Deus. Mais tarde, porém, diz Hebreus, veja que a coisa está dentro de elemento tempo. Mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aquele que por elas foram exercitados. Um dos grandes problemas que nós temos no mundo de hoje se chama imediatismo. Vocês jovens nasceram dentro de uma geração imediatista, que é tudo para ontem. Deus não opera no esquema de tempo que nós operamos. Nós vamos ver isso mais para frente. Deus opera de forma diferente, por isso Ele quer que nós sejamos exercitados pela provação,
para que ela produza fruto de justiça e paz. E se algum dia alguém deu para você a esperança de que você vai passar pela sua vida cristã sem provações, eu quero dizer para você que essa pessoa não conhece a Bíblia. Não interessa quem foi, seu pai, sua mãe, seu pastor, eu ouso daqui da frente dizer que essa pessoa não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia nunca promete para a gente sombra e água fresca. Vocês se recordam de Mateus 7, 24 a 28, quando Jesus fala do homem que edifica sobre a rocha e sobre a areia? O que acontece com a vida de ambos? Vem a tempestade, vem os ventos, dão com ímpeto contra a casa, que no caso é a vida da pessoa. A diferença é que uma é derrotada e a outra fica firme. As provações existem para nos fazer crescer. Deus quer nos moldar, quer nos tornar úteis nas suas mãos, quer fazer com que nós sejamos bênção na vida de outros. Agora, raciocine comigo, como é que Deus vai trabalhar na minha vida se eu nasci independente dEle? Sabe o que acontece dentro da sua vida como filho, como filha? Os teus pais te criam da total dependência rumo à independência. Quando você nasce, quando eu nasço, nós somos um bebê indefeso. Eles precisam cuidar de nós, senão nós morremos. Mas quando você chega àquele momento que você está namorando, noivando, vai se casar, o que teus pais estão fazendo? Eles estão te soltando do ninho. Às vezes não é nem num casamento, você vai fazer um curso fora. Eles estão dizendo para você: hoje eu reconheço que você tem capacidade de cuidar da sua própria vida. Você vai fazer um curso numa outra cidade, uma faculdade, por exemplo. Quando os meus filhos foram para outra cidade fazer faculdade, é lógico que bateu aquela coisa no coração: será que eles estão prontos? Mas nós fizemos o que teríamos que fazer e eles foram, já estavam independentes. Só que Deus nos cria na direção contrária. Quando nós nascemos de novo, nós somos totalmente independentes, porque o nosso coração é voltado para o pecado e não para agradar a Deus. O que Deus tem que fazer conosco? Ele tem que nos criar da independência para a dependência, exatamente o oposto do que os nossos pais fazem. E esse processo é demorado, e esse processo passa pelas provações. Nós tivemos isso muito claro no último congresso, com o preletor que teve aqui, eu interpretei, falando sobre Tiago capítulo 1, ele deixou muito claro. Muito bem. Vai chegar um dia em que haverá histórias para a gente contar de como Deus nos usou, nos abençoou. Isso vai ser motivo de alegria, como diz aqui. Mas enquanto isso não acontece, vai ser motivo de tristeza em vários momentos. O Salmo, até Jesus, antes de entrar no Salmo, teve que ser provado. Isso é interessante. A Bíblia diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Jesus não tinha pecado e ele passou por provações. O que dirá você de você mesmo e de mim? O que nós vamos dizer? Nós temos uma dica a respeito do porquê que José passou por isso no Salmo 105. Eu vou ler só os primeiros versículos. José foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés e com correntes e ferros prenderam-lhe o pescoço. Está falando do período de cadeia, do período que ele foi escravo, que ele não tinha vontade própria, até cumprir-se a sua predição, quer dizer, o sonho que ele teve e a palavra do Senhor confirmar o que disseram. Essa expressão aqui que está falando dele ser machucado, os pés com correntes e com ferros prenderam o pescoço, isso mostra que ele não estava agindo sozinho, que ele não estava com liberdade de agir. Deus ainda tinha dentro da sua soberania que segurar José, usar meios humanos para fazer isso, justamente para prepará-lo, para moldá-lo para o momento em que ele estivesse solto no poder, para que ele no poder dependesse de Deus. Não tenha ilusão de que você ou eu sabemos o momento em que nós estamos prontos para Deus nos dar mais responsabilidade. Ele é quem sabe, nós não sabemos. Às vezes eu viro para Deus e digo assim: Senhor, chega de provação, eu já aprendi a lição. E às vezes eu fico pensando que Deus está lá no céu dizendo assim:
Tadinho, ele ainda não aprendeu a enxergar a realidade. Eu acho que meu nome está escrito lá no céu mais ou menos assim. Ele aprende, mas é duro de roer. E às vezes nós somos duros de roer. E Deus tem que prolongar a coisa, fazer conforme a ótica dele. Agora, uma coisa interessante é que Deus jamais desistiu de José. E eu volto a dizer, porque José jamais desistiu de Deus. Deus, ele tem a sua forma de nos salvar, a eleição e tudo mais. Agora, uma vez que você está dentro da vida cristã, não pense você que tudo é automático. Não pense você que Deus vai simplesmente fazer com que você não tenha como escolher outra coisa. Ele dá liberdade para você escolher se você quer viver uma vida santa ou não. E José escolheu viver uma vida próxima de Deus. Então Deus nunca desistiu dele. Eu acho tremendo, até na prisão Deus faz José prosperar. Nós não lemos os versículos, mas lá em Gênesis você tem a passagem diante de você. Você pode ver que o texto diz que o Senhor estava com José e concedia a ele bom êxito em tudo que ele fazia. Isso é dito em Gênesis e é dito nesse texto de Salmos, que nós só passamos por cima. Agora, José deve ter raciocinado. Talvez alguns de vocês estão pensando, como é que ele pensou quando ele chega na cadeia? Se eu me dou o direito de pensar, imagino que foi mais ou menos assim. Olha, eu estou aqui, a coisa está feia, não saiu conforme aquilo que eu imaginava, que eu ia ficar lá na casa de Potifar e a coisa ia de bem a melhor. Eu vim parar aqui. Deus deve ter um propósito. Eu não entendo esse propósito, mas Deus deve ter um propósito. Sabe de uma coisa? Já que eu não entendo, eu vou tratar de aprender. Eu vou tratar de desfrutar aquilo que eu posso desfrutar. Eu vou aproveitar as oportunidades que Deus está me dando. E eu vou mais crescer com essas oportunidades que Deus está me dando. José aprendeu a tirar o máximo de proveito das situações desfavoráveis. Eu acho que aqui você vê a diferença entre a vida de uma pessoa que está amadurecendo na fé e uma pessoa que ainda não tem o mínimo de maturidade na fé. Eu não estou dizendo que você e eu, quando passamos por uma provação, temos que ter aquela atitude daquele sorriso no rosto, assim. Por exemplo, aquele cântico, quando o crente está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Sabe de onde que vem isso? Dessas igrejas malucas que andam por aí, desse evangelho triunfalista, porque eu não passo pela prova cantando louvor. Eu demoro para começar a atinar que Deus está fazendo alguma coisa na minha vida, e aí eu tenho que começar a louvá-lo. A coisa não é assim barata, como esses cânticos de hoje tentam vender para a gente. Eu tenho batido o pé lá na igreja, com o pastor da igreja, com os jovens da igreja, parem de cantar esse tipo de cântico, ele ilude a gente. Mas no momento em que a gente começa a sentir o que Deus está fazendo, aí a gente começa a ter uma atitude diferente. E José, ele deve ter tido esse tipo de atitude. Ele não esbravejou, nós não temos nenhuma demonstração de que ele tenha reagido forte, mas ele deve ter pensado isso. Vamos recapitular um pouquinho. Ele tem sonhos de glória e de poder, mas ele é vendido como escravo. E como escravo ele acaba se tornando o braço direito do segundo, na época, homem mais poderoso do Egito, ou se não fosse o segundo, estava por ali. Aí ele é falsamente acusado, ele vence a tentação sexual, mas ele acaba numa cadeia. Alguém poderia, humanamente falando, que mais poderia dar errado? Eu estou fazendo tudo certinho? Eu fico me lembrando daquela história, não sei quantos de vocês leram aquele romance, O Violinista no Telhado, ouviram a peça, o filme. É interessante, é a respeito de como os judeus são maltratados, e ele está lá sentado no telhado, dialogando com Deus, e ele diz mais ou menos assim: Senhor, eu sei que nós somos o teu povo escolhido, mas aí repensando as dificuldades que o povo judeu passou pela história, ele diz assim: será que o Senhor não podia ter escolhido outro povo, não?
A nossa atitude quando vem as provações parece ser essa: olha, tudo bem, eu quero crescer, eu quero ser semelhante a Jesus, mas está difícil, não daria para escolher outro para passar por isso que eu estou passando. É muito interessante que quando vem as bênçãos, nós temos a tendência de perguntar para Deus: e as promessas de bênção? Às vezes é um namoro rompido, às vezes é uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um vestibular que nós não passamos. Admitamos ou não, nós somos muito influenciados por essa mensagem triunfalista que eu acabei de descrever para você com o cântico. Mensagem que diz: bênção aqui e agora. Ela vai em paralelo com o imediatismo do nosso mundo. E eu quero crer que esse imediatismo, quem está inserindo no mundo é Satanás. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco por quê. Porque o nosso Deus não tem pressa. O nosso Deus está preocupado em inserir qualidade no nosso coração. O que nós não podemos esquecer é que Deus está sempre no controle. Ele nunca, jamais perde o controle. E nós não devemos duvidar que Ele é soberano. O que eu acho interessante é que Jó se desesperou, mas em nenhum momento Jó perdeu de vista que Deus era soberano. E eu creio que isso tem parte íntima com o fato de Deus, no final do livro, dizer que não houve pecado nas palavras de Jó. Embora Jó tenha reclamado feio, ele nunca perdeu de vista a soberania de Deus. Toda a inveja dos irmãos de José, o exílio, a escravidão, tudo isso só ajudou a perpetuar os propósitos de Deus na vida de José. Os irmãos dele, que eram carnais para chuchu, diga-se de passagem, não tinham nada de pessoas sérias com Deus, se é que eles eram, aspas, convertidos, eles acharam que ao se livrarem de José, eles estariam minando o plano de Deus. Quanta pretensão, né? Não, eu dou um jeito. Deus quer botar esse cara sobre a minha vida? Eu acabo com a vida dele. Quero ver Deus fazer alguma coisa. Eles fizeram isso, mas não deu certo. Haverá pessoas na sua vida que farão tudo que puderem para prejudicar você. Tome nota disso mentalmente. Você vai encontrar pessoas que gratuitamente elas olham para você, elas não querem saber do seu sucesso, elas ficam bronqueadas com o fato de que você está progredindo na sua fé, que você está sendo abençoado por Deus, e elas vão fazer o que elas puderem para te prejudicar, seja no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. O que essas pessoas não atinam, elas não têm a mínima ideia de que elas estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para tornar você um pouquinho mais parecido com Jesus. Elas não percebem que ao agir do jeito que elas estão agindo, na verdade elas estão cooperando com o plano de Deus. Porque Deus transforma situações mais doidas em bênção para a nossa vida. Ele tem esse poder, Ele tem essa capacidade. Então, com isso como pano de fundo, vamos analisar como é que José permaneceu fiel em meio à adversidade. Apesar das circunstâncias que ele enfrentou, talvez durante uns 10 anos, da fidelidade de Deus ali na casa de Potifar, agora ele está preso. Como ele enfrenta a adversidade? Essa pergunta é uma pergunta muito importante para a gente responder, porque assim como foi feita, como é que José agiu nos baixos, eu tenho certeza que é uma pergunta que você faz. Tá, tudo bem hoje, estou aqui no congresso, está tudo legal, mas e aí, eu volto para casa, acontece alguma coisa fora do controle, o que eu faço? Porque é fácil eu estar louvando a Deus quando está tudo bem. É fácil eu estar entendendo a vontade de Deus e estar disposto a caminhar com Deus quando tudo está correndo bem. Primeira coisa que nós temos que notar é que José realizou o seu trabalho com fidelidade. É parecido com o que ele fez na casa de Potifar. O texto diz para nós em Gênesis 39, 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava.
Uma marca da vida de José é que onde ele chegava, as pessoas percebiam: há alguma coisa especial nesse rapaz. E você já pensou em isso ser um alvo da sua vida? Você vai trabalhar num banco, não demora 1 semana, 2 semanas, o seu chefe olha para a sua vida e diz: esse cara tem alguma coisa diferente. Você entra numa faculdade, seus colegas de classe, passado algum tempo, olham para a sua vida, ela tem alguma coisa de diferente. Era assim com José. Logo as pessoas viam que a mão de Deus estava sobre a vida dele. E era Deus que dava bom êxito para ele. Deus havia demonstrado estar com José a ponto do carcereiro fazer uma coisa que hoje está sendo tentada num regime carcerário brasileiro com algum êxito, mas esse êxito ainda está sambando e as autoridades não estão muito convencidas dele, que é você colocar os próprios presos encarregados da vigilância. Você vai dar risada, mas isso é uma experiência. Eu já participei disso, interpretando para um sociólogo americano. É uma experiência que lá nos Estados Unidos existe, através da Prison Fellowship, que é a entidade começada por aquele executivo do governo Nixon, chamado Charles Colson. Ele foi parar na cadeia por causa do caso Watergate. Na cadeia ele se converteu. E na cadeia ele percebeu que precisava haver um resgate daqueles que estão por trás das grades. Ninguém se preocupava com esse povo. E ele começou esse ministério. E esse ministério lá nos Estados Unidos hoje tem algumas cadeias que são administradas pelos próprios presos. À medida que o preso vai progredindo e vai demonstrando ser confiável e tudo mais, ele vai tendo responsabilidades. Já existe esse sistema também no estado de São Paulo, em algumas cadeias, e existe a cadeia pública de Bragança Paulista funciona assim. Eu estive lá observando. E em Minas, há uma experiência muito mais forte nesse sentido, que é administrada por uma organização católica chamada APAC. Agora, mesmo dentro dessas organizações, a coisa está caminhando bem, de repente surge uma rebelião. E dentro da rebelião é mais fácil um colega de cadeia facilitar uma fuga do que um guarda. Talvez o guarda seja corrupto, o carcereiro seja corrupto, mas aqui era diferente. Aqui o homem disse: eu não vou esquentar a minha cabeça. E olha, se fugisse algum preso naquela época, a cabeça do carcereiro rolava. Não era que nem hoje, aí que fica se desculpando, exonera, aí o cara vai virar bandido, porque não vai arrumar emprego em outro lugar, vira bandido, né? Não, naquela época o cara botava, decapitava, enforcava, estava... Então, para esse homem, dá para José essa liberdade de tomar conta dos prisioneiros, ele só fez isso porque ele tinha convicção de que não ia dar problema. Ele passa tudo para as mãos de José. Agora, se José não fez nada de errado, estava sendo fiel, e ele acaba preso, e não é um simples probleminha, ele não tinha uma acusação formal, ele não teve um julgamento, ele não tinha uma sentença a cumprir, ele não sabia quanto tempo ele ia mofar naquela cadeia. Ele podia passar o resto da vida naquela cadeia. Mas ele chega lá, e ele não tem a atitude errada. Assim como ele havia sido fiel na casa de Potifar, assim como dentro da casa de Potifar, ele havia feito tudo como para o Senhor, como diz Colossenses 3:23. Ele chega na cadeia e ele se porta da mesma forma. O patrão dele continuava o mesmo, era o Senhor. Ele só havia mudado de departamento, gente. E isso é uma coisa importante para a gente perceber. Não há situação na sua vida que mude o seu chefe é Deus. Você pode mudar de departamento, você pode ir do palacete para a prisão, mas se você está fazendo a vontade de Deus, o chefe continua o mesmo. Ele foi quem assinou a sua transferência, e se ele fez isso, ele tem propósitos. José resolveu caminhar com essa ideia de que Deus sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha uma visão prática da soberania de Deus, e então ele age assim. Agora, houve outros homens na Bíblia que agiram
diferente. Aliás, antes disso, só para mostrar que ele na prisão tem essa atitude que nós vimos aqui, do carcereiro não se preocupar com nada. Em Potifar nós já vimos a mesma coisa. Assim deixou ele, Potifar, aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma. Você repara que as pessoas logo passavam a ter confiança em José por causa da atitude dele. Uma pessoa não vai ter confiança em você, um chefe não vai ter confiança em você, se ele passa serviço para você, você vira para ele e fala: mais coisa, eu nem dei conta disso aqui antes. Não, ele não tinha uma atitude de resmungar. A atitude de José era toda: Deus está no controle, vamos lá, o que eu posso fazer? Então ele tem essa atitude, mas isso é bem diferente, por exemplo, de Jó. Eu não sei se vocês já chegaram nesse texto de Jó. Olha o que Jó faz aqui. O que acontece no livro de Jó é o seguinte: na providência de Deus, Deus permite que Jó seja atacado por Satanás. E quando ele é atacado por Satanás, Satanás se transveste de Deus. Ele passa por Deus. É como se Deus estivesse sendo cruel. E o interessante é que Deus não faz nada para se defender. Ele deixa Jó pensar assim, porque ele sabe que lá na frente Jó vai perceber. Então, como Jó acha que Deus está sendo cruel com ele, ele não percebe que crueldade é de Satanás, e Satanás está sendo um veículo de Deus para moldar a vida dele. Ele diz assim: Deus na sua ira ataca-me e faz-me em pedaços, range os dentes contra mim, agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Quem de nós pode conceber Deus fazendo uma coisa dessa? Olha o que Jeremias fala. Jeremias, quando ele é posto na cisterna, porque ele é profeta fiel e o rei não quer saber de obedecer, Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o meu túmulo. Por que saí do ventre materno? Só para ver as dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Ele está dizendo: que propósito Deus tem para a minha vida? É isso? Olha, Jó e Jeremias foram dois homens muito respeitados no Antigo Testamento. E eles chegaram ao ponto de se desesperar. E quando eles se desesperaram, Deus não foi pego de surpresa. Deus não se escondeu atrás da mobília celestial e dizendo: ai, o que eu faço agora? Não, Deus tem para-choque para uma situação dessa. Vejam bem, eu não estou recomendando que você faça o que eles fizeram, e nem aquilo que eu fiz que eu vou relatar agora. Mas se vier a acontecer, porque a nossa fé está fraca, Deus tem para-choque para aguentar. Quando eu fiquei sabendo que meu pai estava com câncer, eu tive uma luta tremenda. Eu me lembro de ajoelhar ao lado da minha cama com a minha esposa, eu era recém-casado, e durante 45 minutos eu desfilei um rosário diante de Deus, para mostrar que eu achava que Ele estava sendo injusto. E é interessante que Deus nessa hora Ele fica silencioso. Ele não é como muitos de nós. Quando, por exemplo, um filho levanta a voz para mim, a minha primeira tendência é levantar a voz mais alto. Não é certo. Para mostrar autoridade. Deus não faz isso. Ele deixa a gente falar. Ele deixa a gente desabafar. Você já deve ter tido essa experiência uma vez ou outra na vida, que você não gosta de alguma coisa e você não ora, você esbraveja com Deus. Foi o que eu fiz. Meu pai e eu tínhamos 36 anos de diferença. Nós nunca fomos amigos. Eu me lembro de uma vez que eu fui a um jogo de futebol com meu pai, e meu pai foi de paletó e gravata. Eu estava doido para ninguém olhar para mim e ver que eu era filho dele. Eu tinha vergonha. Mas não me entendam mal, meu pai era uma pessoa excelente, eu queria a amizade dele, mas a diferença de idade não ajudava. Aí eu fui fazer faculdade teológica. E na faculdade teológica, eu comecei a ter dificuldades homéricas para estudar grego. E meu pai viu a minha dificuldade. Um dia ele, de curioso, falou assim: deixa eu dar uma olhada nessa gramática. Aí ele pegou a gramática grega, começou a ver, falou: gente, isso aqui é igualzinho o latim. Não tem o que tirar nem pôr, tem as declinações, os modos, os tempos verbais, tudo igualzinho.
E ele havia sido um aluno de latim, naquela época se estudava latim no 2º grau, tão bom que ele decorou tudo, ele sabia até aquela idade todas as declinações, tudo direitinho. Ele me ensinou grego através do latim. Eu fui aprender com ele o que o professor foi incapaz de me ensinar. Ou que eu fui burro para aprender, um dos dois, né? Mas eu tenho para mim que aprendizado é responsabilidade de quem ensina. Essa é a tese daquele livro, As 7 Leis do Aprendizado, que eu traduzi e achei excelente. Dou para tudo quanto é professor que trabalha comigo. Muito bem. 1 ano e meio depois, ele é operado nesse período, e 1 ano e meio depois ele vai embora. A minha atitude quando eu fiquei sabendo, para a minha atitude quando Deus levou meu pai foi totalmente diferente. Mas a princípio eu tive aquela relutada forte, como foi o caso de Jeremias, como foi o caso de Jó. Mas José aparentemente não tem esse tipo de luta, ou se tem, a Bíblia não relata para nós. Se fosse uma coisa importante, estaria aqui. Eu quero crer que ele não teve essa luta. E esse homem, ele tem essas lutas todas, e para mim é muito claro por que ele teve essas lutas todas. Como é que foi a criação de José? Ele era o que do pai dele? O predileto. Ele era filho da esposa amada de José, Raquel. Só havia um outro filho da esposa amada, que era Benjamim. Todos os demais foi mera procriação. O cara estava com fome de sexo, ele deitava com a mulher, ela engravidava. José não. José era o filho do coração de Jacó. E ele cresce dentro desse ambiente, ele cresce recebendo aquela capa, ele é aquele jovem que tem aquela tendência de fazer as coisas organizadas, tanto que ele foi bem sucedido. O lado divino é que Deus tinha mão sobre ele, mas o lado humano é que ele era um camarada organizado. Eu já disse para vocês, eu creio que ele tinha o dom de presidir, o dom de administrar. Porque lá no Egito ele consegue administrar 7 anos de fome, pelo menos para 5 milhões de pessoas. Então, como ele era assim, vamos dizer, certinho, gostava das coisas no seu devido lugar, era ordeiro, o pai logo percebeu isso. E o pai coloca ele para ir lá fiscalizar os irmãos, que não eram lá grande coisa de personalidade, eles eram meio travados, meio ladrões, eles queriam tirar proveito do pai, quem sabe negociar rebanho sem o pai saber, ou coisa assim. É a ideia que a Bíblia nos dá. Então, Deus precisava agir na vida de José. Ele precisava fazer ele passar por provações, por situações desagradáveis, para fazer de José um homem maduro, um verdadeiro líder. E não simplesmente um garotão crescido, um adulto com atitude de pré-adolescente. E eu vou dizer para vocês uma coisa que me choca na igreja de hoje em dia, é ver que nós temos tantos adultos que agem como pré-adolescentes na sua fé. São pessoas que até vão para frente, assumem cargos, responsabilidades na igreja, mas bastou uma situação não correr como essa pessoa quer que corra, o que acontece? Essa pessoa esbraveja, essa pessoa fecha a cara para outra, essa pessoa diz eu não dou mais o meu dízimo, e daí para frente vai. Deus sabia que para arrancar do coração de José aquela criação playboy que ele teve, playboy no sentido de ter tudo na boca, ele tinha que passar por durezas para ele conhecer o Deus verdadeiro. Jacó não havia dado para José uma boa referência de quem Deus era. Eu creio que Jacó passou coisa boa para José, mas ele passou muita coisa ruim. E Deus tinha que trabalhar a vida de José para que José aprendesse. Olha, o relacionamento com Deus é assim, não é assado. Então ele começa a realizar seu trabalho com fidelidade. Uma segunda coisa que ele faz para enfrentar a adversidade é que ele utilizou continuamente o dom que Deus deu para ele. Nós temos o texto, eu vou pulá-lo por questão de tempo, mas no capítulo 40, 9 a 20, nós temos aquela situação em que os dois têm um sonho, o copeiro e o padeiro de Faraó, que foram postos na cadeia. E nesse texto, o que acontece é que José vê os dois ali tristes, ele resolve ajudá-los,
E ele interpreta o sonho dos dois. E o sonho que ele interpreta do copeiro é que ele vai ser restabelecido à presença de Faraó. Ele vai ter de novo a sua autoridade dentro de 3 dias. Era aniversário de Faraó. Só que o padeiro ia ser liquidado. E ele conta o sonho para os dois. Eu vou passar por cima dessas telas para a gente ir mais rápido. Agora, ele fez uma coisa que é muito difícil na adversidade. Eu não sei se você tem vontade de testemunhar de Deus quando você está passando por adversidade. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade que as pessoas olhem para a minha vida e digam assim: pô, esse cara é pastor e ele está aí passando por essa, digamos, dificuldade de saúde. É mais difícil hoje em dia por causa da pregação triunfalista que existe. Porque o incrédulo, ele ouve um R.R. Soares, ele ouve um Edir Macedo e tantos outros na televisão e no rádio, e ele ouve dizer o seguinte: não, se você vier a Jesus, acabam-se os seus problemas. Você não vai ter mais dificuldades financeiras. Aí o meu vizinho olha para o meu carro e vê uma placa de vende-se no carro. Ele diz: espera aí, ele devia estar com um Golf 0 km na garagem. Ele está vendendo a quanto? 90 dele? Ele não deve ser dessa religião, não. Entende como é que fica? Fica difícil para a gente testemunhar, porque o referencial está todo errado. E além disso, dentro do nosso coração, eu creio que nós sentimos também que, Deus está me permitindo fazer passar por isso. Eu não estou com vontade de falar de Cristo para os outros, não. Sabe assim, mais ou menos na base da pirraça. Quer me fazer passar por provação? Tudo bem, me tira dessa e eu volto a ser fiel. Baita maturidade, né? José não agiu assim. José, quando estava no meio da situação, ele é sensível aos outros. Ele chega lá na cadeia um dia, versículos 6 e 7 desse texto aqui. Diz o texto que ele chegou na manhã seguinte e notou que o copeiro e o padeiro estavam abatidos. Você já parou para pensar, quando você está passando por provações, o quanto você se preocupa com os outros? Eu não sei você, mas eu me fecho em mim mesmo. Eu reclamo dos meus filhos, que são da geração do computador, que tem a vida deles e não pensam nos outros. Mas quando eu estou passando por provação, eu sou assim. Eu tendo a ser assim. José não. José continuou botando o dom dele para funcionar. Ele foi sensível aos outros e ele interpretou os sonhos deles. Uma outra coisa que José fez é dar crédito a Deus pelo dom que ele tinha. Ele não usava o dom dele para a glória dele. E é muito difícil na vida cristã, quando você consegue êxito em alguma coisa, e as pessoas elogiam, um chefe elogia o seu trabalho, é muito difícil você pegar e não aceitar a glória como se ela fosse sua. Afinal, o chefe está te promovendo. Sabe, eu não gosto muito digamos assim, às vezes leviandade de certos atletas que existem hoje em dia, que se intitulam atletas de Cristo, e eles acabam até machucando o movimento atletas de Cristo, que é sério. Mas eu acho muito interessante um camarada com o estádio cheio fazer um golaço, e aí ele sair comemorando, ele fazer assim, ele tirar a camisa dele e dizer: Jesus ama você. Eu vibro com um negócio desse. Tá certo que ele está no meio do sucesso, mas quando se está no meio do sucesso, é hora de dar glória a Deus. Ou quando se está no meio do fracasso, mas se obtém um sucesso, é hora de dar glória a Deus. E é o que José faz. É exatamente como ele age quando ele está diante de Deus. Olha o que o texto bíblico diz para nós, que quando ele estava diante de uma situação assim, com Faraó depois, e Faraó diz assim: olha, vem cá, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos aí, eu tive um sonho, e aí? Como é que fica? Como é que José diz para Faraó? Deixa comigo que eu sou capaz mesmo. Olha, só me botou na cadeia, ou me botaram na cadeia,
nunca reconheceram o meu potencial, mas hoje o senhor vai ver como eu sou bom no negócio. É assim que o José agiu, né? Não. Isso não depende de mim. O cara tinha toda a chance no mundo para agarrar aquela oportunidade e dizer: eu sou bom, seus magos não estão com nada. Ele não confundia quem era o autor da bênção. Ele disse: mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Olha a segurança dele, ele não tinha nem ouvido o sonho, não sabia de nada. Mas ele afirmou que Deus, porque ele tinha o dom, e ele sabia que Deus ia abençoar. Então ele pôde agir assim, ele deu crédito para Deus. Uma outra coisa, ele lembrou como e por que ele havia sido preso. José sabia que ele estava ali injustamente, em termos humanos, como resultado de sequestro dos irmãos e de acusação falsa daquela mulher, mas no fundo ele sabia quem havia engendrado as circunstâncias, porque estava trabalhando na vida dele. Reparem nas palavras que ele usa, eu não vou pôr aqui no PowerPoint, mas vocês ouçam: fui trazido à força, nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ele simplesmente afirma a verdade. Eu não vim para o Egito senão à força. Eu não fui jogado nesse calabouço senão segundo uma mentira. E ele para por aí. Ele não sai bravejando, diz: aqueles cruéis dos meus irmãos covardes, né? Falando palavras bonitas, porque se fosse esbravejar ia falar palavras um pouquinho mais feias. Me venderam por 20 peças de prata, e agora eu estou aqui por causa daquela safada, daquela mulher, daquele Potifar que me acusou de coisa que eu não fiz. Não, ele não sai se defendendo desse jeito. Ele simplesmente reconhece a realidade. Ele reconhecia que a mão de Deus estava presente em tudo. E por ter essa convicção, justamente por não guardar mágoa dos irmãos, isso foi chave mais tarde para eles terem um bom relacionamento quando eles se reencontrarem. Nós vamos estudar isso em minúcias. José me inspira. Eu acho que ele facilmente poderia ter andado com um versículo nos lábios que muitas vezes você e eu estamos citando a 3x4. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A gente fala isso quando outra pessoa está passando por provação e a gente quer consolá-la, ou a gente quer dar uma lição de moral para ela. Mas fala isso quando você entra na provação e ela está amarga. Fala isso de cara. José andava com esse conceito como massa do sangue dele. Porque ele sabia o tempo todo que Deus estava no controle. Ele sabia que a Bíblia não está exagerando quando ela diz em todas as coisas. Uma coisa que vocês precisam aprender, jovens, por favor. A Bíblia, quando ela usa linguagem assim, ela não está usando linguagem retórica. Ela não está usando uma forma de ilustrar. Ela está falando a verdade. Se diz que Deus age em todas as coisas, é porque Ele age em todas as coisas. Pode fazer o estudo que você quiser, do grego e do hebraico, você vai chegar a essa conclusão. Muito bem, o que mais que José fez? Ele aprendeu a não querer controlar as circunstâncias à sua volta. Gente, isso aqui é muito precioso. Analisando José, analisando o princípio da vida dele, ele quando jovem, eu acho que ele tinha um tanto de sanguíneo. Se a gente puder usar a linguagem de temperamentos. Eu não gosto muito dessa linguagem, mas para ilustrar aqui. Ele era uma espécie de um ativista imediatista. Ele via os irmãos fazendo alguma coisa que não estava certo, ele chegava lá e contava para o pai. Quando eu olho para uma conduta assim, eu fico vendo que essa pessoa, mais cedo e mais tarde, vai ter que enfrentar certas encrencas na vida para aprender a ficar de boca fechada. Ele tem o sonho, ele vai contar para os irmãos ficam bravos com ele. Ele tem o segundo sonho, ele vai contar para os irmãos, para o pai dá uma dura nele. Parece que ele não aprendia, ele queria tudo acontecendo, ele não conseguia segurar as palavras, ele colocava tudo para fora. Mas eu tenho a impressão que José, depois dessas tristes experiências dele, que culminaram levando ele para ser escravo, ele começou a aprender a não ser precipitado, ele começou a esperar em Deus, ele começou a aprender a ficar de boca fechada na hora certa.
Eu não sei se você ouve essa frase dos seus pais, mas se você ouve, eu diria: não deixe entrar por aqui e sair por aqui. Se você já ouviu seu pai e sua mãe dizer: aprenda a ficar de boca fechada, meu filho. Eu acho que às vezes isso é uma palavra de sabedoria que você está ouvindo. Eu me lembro muitas vezes que eu ouvi: entrou por aqui, saiu por aqui. Eu tive que aprender mais tarde. Ora, veja bem, José está no meio de um rolo de situação de vida. Ele tem na vida dele a história, e eu acho que o próprio pai, depois que se converteu, fez certas colocações para ele, eu só posso crer isso. E ele conta como é que ele arrumou 4 esposas, como é que o relacionamento foi complicado e tudo mais. Como ele, pai, foi manipulador, também imediatista, querendo resolver as coisas do seu próprio jeito, com aqueles negócios da bênção que ele roubou do irmão. E aí, ele ouvindo essa história do pai, ele começa a assimilar. Ele está na cadeia agora. Ele tem tempo para pensar. Ele tem tempo para refletir o que se passou na vida dele. E eu vou dizer uma coisa para você: se a vida de hoje não permite você fazer uma coisa, é você parar e refletir. Não tem tempo para isso. E quantas vezes é interessante a gente parar, desligar o computador, conversar com Deus e dizer: Senhor, me ajuda a equacionar o que está acontecendo. O que está acontecendo com a minha vida? Eu já estou sendo maduro como o Senhor quer que eu seja maduro? Eu estou sendo aquele veículo que o Senhor pode usar de bênção? Ele vai para a cadeia e ele começa a refletir. E eu citei aquele texto há pouco que diz que machucaram-lhe com correntes, no pescoço. O que Deus estava fazendo naquele momento era fazer com que José tivesse o seu espírito moldado para esperar nele. Se existe uma lição na vida cristã que é difícil você e eu aprendermos, é esperar. Eu vou ser franco para vocês: eu prefiro receber um não de Deus imediato a ficar esperando e não ter resposta. É a pior coisa na vida cristã, é esperar. É a coisa mais difícil, principalmente quando Deus fica em silêncio. E aqui Deus fica em silêncio. José passa, pelas minhas contas, pelo menos 3 anos na cadeia. E Deus fica em silêncio. Era momento de José falar com a sua própria alma, como Davi fala no Salmo 42, por que estás abatido, a minha alma? Confia em Deus, Ele um dia vai te livrar dessa. Era o momento de José fazer isso, dele equacionar as coisas como elas estavam acontecendo. Eu cresci esse imediatista ativista. Eu era uma pessoa que sempre que colocava as coisas nas minhas mãos, eu desempenhava bem. Os chefes seculares que eu tive em empregos seculares sempre me elogiavam. Eles me davam uma tarefa e eu fazia mais do que eles esperavam. Aí chegou um momento em que Deus tinha que me ensinar que eu não dirigia a minha vida. Que com as minhas maquinações eu não fazia as coisas acontecerem como eu comecei a ter ilusão de que era que acontecia. Um belo dia eu estava saindo de uma missão para entrar em outra. O cronograma estava tudo certinho. E eu estou em Campinas, em casa, dirigindo já um trabalho dessa nova missão que eu estava assumindo. Aí eu recebo um telefonema do meu chefe, a missão vinda dos Estados Unidos, para que em cerca de 3, 4 anos ela fosse autossuficiente, eu recebesse o sustento daqui. Primeiro ele ia vir de lá até a missão caminhar com as próprias pernas. Eu recebo um telefonema do meu chefe, que é meu amigão até hoje. Ele diz: Eros, eu acho bom você arrumar um emprego, porque houve um problema e as 5 fundações que iam bancar o nosso projeto perderam dinheiro. Depois eu fiquei sabendo que foi um escândalo financeiro que houve nos Estados Unidos, que não foi muito divulgado, onde um camarada pegou dinheiro de várias entidades evangélicas, prometendo lucros astronômicos, e muitas dessas entidades, talvez porque estavam querendo ser gananciosas, aplicaram dinheiro lá, e era uma furada, perderam rios de dinheiro.
E essas fundações que iam bancar o nosso projeto, todas elas perderam. Então, o que aconteceu? Fiquei sem trabalho. A partir daí eu comecei a ver como é que Deus funciona. Eu não tinha entendido até então. Você e eu funcionamos numa dimensão de tempo chamada Cronos, da onde a gente tem a nossa palavra cronômetro, cronógrafo, etc. 24 horas medidas por um relógio. Deus não funciona nessa dimensão. Deus está fora dessa dimensão. Ele é o Criador do tempo. Deus funciona numa dimensão de tempo chamada Kairos, o momento oportuno, o momento certo, quando Ele sabe que já chegou o momento. Aí eu comecei a assimilar isso, porque chegou um momento em que eu tive que dizer: Deus, eu desisto, eu não aguento mais. A pressão de sustentar a casa, meus filhos. O meu filho mais velho virou para mim e falou assim: pai, eu estou estranhando o Senhor. O Senhor sempre foi uma pessoa que deu segurança para a gente, que surgiu uma dificuldade, o Senhor entrava de sola na situação, fazia, acontecia. Eu estou vendo o Senhor parado, o Senhor não procura emprego. E eu estava convencido por Deus que eu tinha que fazer exatamente isso, descansar nele, para aprender que o esperar tem seu lugar e é benéfico. Deus ainda tinha uma última cartada para que José aprendesse, e era exatamente essa questão de depender de Deus. E aqui é que eu cito a falha de José, que mostra para a gente que ele é humano. Ele tentou acelerar o processo, ele tentou manipular as circunstâncias quando ele disse para o copeiro, depois de interpretar o sonho do copeiro: quando tudo estiver indo bem com você, ou seja, quando você já estiver lá diante do faraó, quando o meu interpretado sonho se cumprir, lembre-se de mim, seja bondoso para comigo, fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. De repente os olhos de José saem de Deus e se colocam no homem como quem vai resolver o problema dele. Eu gosto desse texto, gente. Eu gosto desse texto porque a Bíblia mostra que os heróis da Bíblia foram de carne e osso como você e eu. Eles não foram pessoas que viveram fora da dimensão que nós vivemos. E José faz isso. Isso nos leva à nossa última consideração. Aprendendo a esperar pacientemente em Deus. Foi o que ele aprendeu a fazer. Veja bem, quando isso aconteceu, de ele pedir ao copeiro essa força, você que é assim com o Fafá, dá uma palavrinha legal para ele lá, quem sabe ele me tira daqui. Eu acho interessante o que Deus faz. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Deus deu uma amnésia para o copeiro de Faraó. Não foi que ele lembrou e não quis falar, ele se esqueceu. Como é que alguém pode se esquecer de uma coisa tão boa? O cara tirou ele da cadeia, o cara deu uma palavra de esperança, o outro foi degolado. Ele não, ele foi restituído à presença de Faraó. Deus interferiu e ele estava dizendo para José: José, não tem pressa não, rapaz. Não é ser humano que vai te tirar daqui. Eu te pus aqui e no momento certo eu vou te tirar do forno. Eu gosto de uma ilustração que diz assim, que Deus nos põe no forno das provações. Nós somos vasos de barro. Eu uso isso numa pregação que eu tenho sobre esse texto do vaso de barro. E o vaso de barro, ele tem que, para adquirir a têmpera, ele tem que ficar no forno aquele tempo certo. E na ilustração a ideia é, Deus diz para nós: nem um minuto a mais, nem um grau a mais do que o estritamente necessário. Mas eu sou quem controla o forno. Deus diz para nós. E é o que ele estava dizendo para José através dessa amnésia. José ficou mais 2 anos, diz o texto bíblico, na cadeia. Esquecido. Só atinando que Deus era soberano e que Deus era quem tinha o controle da vida dele. Olha, aprender a descansar na soberania de Deus, em meio à adversidade, é uma coisa demorada. Ela é trabalhosa. Eu acho que essa pergunta que foi feita, com a qual eu comecei, como é que ele agiu nos baixos, é uma pergunta muito relevante. Às vezes eu estou num baixo e eu não tenho paciência para esperar. Você não tem paciência para esperar. Mas Deus quer justamente minar a nossa independência.
Ele quer fazer com que nós paremos de confiar nos nossos recursos, na nossa capacidade de resolver a coisa, e Ele quer que nós digamos: tá legal, Senhor, estou aqui, nas tuas mãos, agora é contigo. Eu não vou tomar mais nenhum passo que não seja aquilo que o Senhor mostrar para mim. Eu creio que é por isso que a Bíblia diz em Lamentações 3:27, que é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Para mim esse texto está falando para vocês jovens o seguinte: aprenda a lição enquanto você é novo. Essa lição de esperar em Deus eu tive que aprender há mais ou menos 10 anos atrás, com 4 filhos, esposa, e eles tiveram que sofrer no processo junto comigo, porque eu não havia aprendido antes, enquanto eu era jovem. Se Deus está permitindo você passar por uma situação dessa, aprenda agora que você é jovem. Vai fazer bem para o seu futuro, vai fazer bem para aqueles que estarão à sua volta no futuro. Deus não vai ter que lidar com essa situação no futuro, porque quando Deus lida com uma situação e a gente passa batido por ela, mais tarde Ele vai voltar a ela, e quando Ele voltar, Ele vai voltar mais forte, para ver se dessa vez a gente aprende. Eu quero concluir, estou sendo avisado que está na hora de concluir. O Dr. Charles Stanley, que é pastor da Primeira Batista de Atlanta, tem um livrete que eu traduzi chamado Prosseguindo em Meio à Adversidade. Ele diz uma coisa interessante nesse livrete. Ele diz assim: o poder de Deus atinge o seu máximo nos momentos mais tenebrosos da nossa adversidade. Quando fazemos exercícios físicos, o fluxo de sangue aumenta na direção dos músculos que estão sendo exercitados. Quanto maior a exigência, maior o suprimento de sangue. A mesma lei opera no campo espiritual. Quanto maior o nosso problema, mais do poder de Deus flui em nosso auxílio. Não é tremendo que Deus não desiste de nós? Eu fico pensando que quando nós estamos nessas prisões, nessas divinas salas de espera que Deus dá para nós na nossa vida, há 3 formas de nós empregarmos o tempo. Ou nós cumprimos sentença, cumprimos pena, que é enxergar tudo como castigo, e nesse caso, cada segundo é sentido profundamente à medida que nós pensamos não haver outra alternativa, a gente está naquilo, não tem como sair. Ou então nós vamos ter a atitude de passar o tempo, que é procurar alguma distração para a gente não pensar na coisa. Ou então nós vamos preencher o tempo, que é investir cada instante numa coisa útil, que nos tornará pessoas melhores ao sairmos daquela situação, do que quando nós entramos. Assim como foi com a integridade moral de José que foi posta à prova quando ele venceu a tentação lá na casa de Potifar. Ele passou pelo teste da área mental, teste da fé, que é agir no meio da adversidade. E ele agiu preenchendo o seu tempo. Hoje à noite nós vamos estudar o aspecto da integridade de quando ele chegou ao sucesso. Mas agora é importante que você curve a sua cabeça, você feche os seus olhos e você pense um pouquinho nesse aspecto na sua vida. Eu quero insistir que todos fechem os seus olhos, curvem a cabeça, não fiquem olhando aqui para frente, não vai haver nada mais na tela para você ver. É que você agora veja a sua vida à luz do que o Espírito está falando para você. Se você sabe que a adversidade é alguma coisa que tende a desequilibrar você, talvez seja uma hora para você bater um papo com Deus agora. Fale com Deus com relação à sua falta de dedicação e fidelidade nos estudos ou no trabalho, quando você está passando por provações. Admita que isso é o que acontece. Expresse a Deus a dificuldade de você colocar os seus dons e talentos a serviço dele nos momentos difíceis, principalmente para servir o próximo, porque você está voltado para dentro de você. Diga a Deus como é difícil você dar crédito a Ele quando você sente que Ele está sendo injusto em permitir as coisas que estão acontecendo com você. Confesse a Deus que você tem dificuldade de lembrar e enxergar que as provações visam tornar você mais parecido com Jesus. Diga a Deus que você tem dificuldade em não tomar a situação nas suas mãos e tentar resolver de forma manipuladora.
Diga para Deus que você reconhece que Ele funciona no Kairos e não no Cronos, e que você quer assimilar isso. Converse com Deus aí no seu coração. Senhor, o tempo nos lembra de como o Senhor é. Nós estamos aqui nessa conferência e a nossa tendência com aquele tempo chuvoso, fechado, é nós nos esquecemos que por trás das nuvens o sol continua brilhando. E basta a gente ter um vislumbre do sol para a gente se alegrar, para a gente ficar mais animado. Tantas vezes, ó Pai, a provação é um tempo fechado na nossa vida, em que a gente só vê nuvens. E a gente acaba esquecendo que por trás das nuvens existe um Deus que está coordenando tudo, de acordo com a sua vontade boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos, ó Pai, a assimilarmos isso para que nós não tenhamos a tendência de tentar manipular circunstâncias. Ajuda-nos, ó Pai, a aprendermos enquanto estamos vivendo dentro dessa dimensão Cronos, porque nós não podemos sair dela, ajuda-nos a termos a atitude de viver na dimensão Kairos, o teu momento. Sabemos esperar no Senhor quando vêm as provações, para que o Senhor possa nos trazer para fora dessas provações com as lições assimiladas, com a gente um pouquinho mais parecido com Jesus, que é o teu objetivo de vida para nós. Pai, vem em socorro de cada um que nessa manhã está levantando uma oração, às vezes desesperado ao Senhor, porque não vê luz no fundo do túnel, não consegue enxergar o sol, só enxerga chuva, nuvens. Vem consolar, Pai.